Fala, meu amigo, minha amiga do canal Esportes TV. E aí, será que o Flamengo já não é mais uma bagunça? Quem decidiu ontem foi os garotos do Ninho, hein? Vamos ver o análise pós-jogo do programa Troca de Passes da Sport TV. E não esquece, hein? Dá um like, se inscreva e compartilha para todos que gostam de futebol e de um bom conteúdo. Um Flamengo muito centrado ali no meio-campo, né? Ali onde ficavam os seus zagueiros, porque o Flamengo passou a boa parte do jogo atacando, né? No campo de defesa do Racing, e o Racing tentando explorar as pontas ali, né? O Flamengo, quando se organiza para atacar, o faz com os dois alas abrindo como pontas. E aí ele tende a ceder um pouco mais de espaço nas costas desses jogadores pelo lado do campo. Acho que é normal, eu acho que os adversários, em geral, vão tentar explorar esse aspecto. Agora, eu achei o Flamengo muito lento hoje, principalmente no primeiro tempo. No segundo melhorou um pouco, mas no primeiro tempo muito lento, girando a bola de maneira lenta, passes muito laterais, poucos passes agudos. Primeiro, se você concorda, Aline, por que você acha que isso aconteceu hoje? Eu acho que o segundo tempo foi moroso. O primeiro tempo, assim, de um modo geral, hoje o Sampaoli escolhe jogar com os 3 meias por dentro, obviamente, né? E coloca o Ayrton de um lado, o Wesley de outro, dando amplitude, dando essa profundidade. E ele coloca esses 3 jogadores de muita qualidade técnica para infiltrar e ficar entre linhas do Racing, né? Claramente sobre isso. Dessa vez eu não vi esses 3 meias vindo buscar essa bola lá atrás. Por isso que a gente vê os zagueiros tentando distribuir muito essa bola. E algumas vezes acaba insistindo em algumas jogadas diretas e aí, obviamente, que aí não são passes precisos. Mas moroso. Essa circulação realmente foi muito lenta no primeiro, muito lenta no segundo tempo. Até os zagueiros tentando alguns passes verticais e se precipitando. No segundo tempo foi quando queria jogar mais por dentro de campo e o Racing conseguiu anular perfeitamente bem, acabou não jogando mais com seus jogadores de lado, né, dando essa amplitude, dando essa profundidade. E aí o Racing também se postou muito bem no segundo tempo. Então eu também acho muito moroso essa troca de passes, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas eu vejo um desenho um pouco diferente nesses tempos, de um primeiro e de um segundo tempo. O Ayrton Lucas e o Wesley acabam sendo as alternativas ali de velocidade, né, Mansu? O Ayrton tem muita força, o Wesley consegue chegar também pelo lado, mas tá faltando um pouco daquela costura pelos jogadores de meio de campo, né? O Pedro hoje, por exemplo, ele teve uma chance de finalizar só, que ele bateu para fora numa jogada do Matheus França no segundo tempo. Fora isso, pouquíssimas participação no jogo, né? O Pedro, muito pouca participação no jogo. Agora, curioso, eu tenho uma leitura um pouco mais otimista em relação ao Flamengo do jogo de hoje, especialmente o Flamengo do primeiro tempo. É evidente que ainda não dá para olhar esse Flamengo e dizer, ó, a melhor faceta desse Flamengo é quando ele empurra o adversário para trás, ele se coloca diante de uma defesa fechada para abrir os espaços. Obviamente, isso para qualquer time do mundo é um cenário desafiador e para esse Flamengo que tem um trabalho, que está andando, e com um treinador que tem uma interpretação dessa ocupação de espaços muito peculiar em relação a grande maioria dos treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo, com um jogo bastante posicional de ocupação de zonas do campo, isso tem um aprendizado. No primeiro tempo eu vi os melhores sinais do Flamengo atacando uma defesa fechada desde que o Sampaoli entrou para dirigir o time, especialmente pela posição dos 3 meias que jogavam por trás do Pedro, os 2 que jogavam mais pelos lados, ocupando intervalos. Daqui a pouco, até com o campinho, a gente mostra melhor. Entre lateral e zagueiro do Racing, gerando uma dúvida de marcação, abrindo o lado. Assim o Flamengo construiu as suas melhores situações do primeiro tempo. É que estatisticamente foram algumas... pouquíssimas. Mas é que algumas não terminaram... Praticamente não construiu no primeiro tempo. Essa eu acho que algumas não terminaram em finalização por questão de detalhe. Mas acho que o Flamengo construiu bem e se colocou em boa posição. O lado esquerdo melhor, inclusive. O lado esquerdo melhor. O Ayrton muitas vezes era um grande escape do Flamengo ali. Exato. O gol sai, por uma circunstância do jogo, numa situação diferente. O Racing tem um escanteio, mal cobrado, aliás. No rebote, o Everton Ribeiro gira em torno da marcação, abre o campo. E aí é muito boa a construção coletiva do Flamengo em velocidade. Então, para mim, o Flamengo no primeiro tempo teve respostas a diferentes situações. O Flamengo do segundo tempo tem um desenho um pouco diferente, é porque normalmente o São Paulo fala cedo, então a gente sempre fica mas quando a gente for entrar com o campinho, a gente pode dissecar. Pode mostrar já, vamos fazer isso agora. Então vamos para o Flamengo do primeiro tempo. Isso aqui é a base do Flamengo, mas o Flamengo, quando se posicionava para atacar, o que era? O Wesley como um ponta, pelo lado direito, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Thiago Maia abaixando como um terceiro. Um volante à frente deles, que era o Pulgar, e aqui 3 meias por trás do Pedro. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Ayrton,
abrindo o campo pelo lado esquerdo. Esses dois jogadores aqui, Everton Ribeiro e Gerson, por vezes invertendo o Gerson e Arrascaeta, por vezes o Gerson vindo buscando aqui, esses jogadores buscavam os intervalos entre lateral e zagueiro do Racing, tentando atrair a marcação para dentro e liberar, especialmente o Ayrton, pelo lado de fora. Eu acho que esse mecanismo deu bons sinais de funcionamento. E acho que esse desenho, ele acomoda melhor esses jogadores. Porque permite que o Flamengo mantenha a abertura de campo total, que é uma base do jogo do Sampaoli, mas permite que esses jogadores se encontrem por dentro para trocar passes. Eu acho que a tendência disso é ter um processo de evolução. O que me causou alguma surpresa no segundo tempo? Ele volta com uma formação um pouco diferente, fazendo a saída com 2 homens e com o Thiago Maia mais adiante da linha de defesa com o Pulgar. Quase sempre, imagino que uma das razões fosse que o Racing mantivesse só um homem à frente e ele não quis manter 3 homens atrás. Só que para mim o Thiago Maia, ele tem uma dificuldade quando ele se coloca para receber a bola já um pouco mais à frente, de costas. Ele tem dificuldade para receber de costas, para Exato. girar. Bastante. E aí começam as alterações, né? Com a entrada do Cebolinha, o Cebolinha que entra, tá aqui o Cebolinha que entra no lugar do Arrascaeta, e essa é uma questão também do primeiro tempo, porque pesa a parte física, o Flamengo tem que abrir mão de alguns dos seus jogadores mais de maior técnica. Ele faz o Cebolinha abrir campo e traz o Ayrton para ser o homem da saída por trás. O Ayrton, ele pode ocupar esse papel, ele tem um bom passe e ele também, por vezes, ele é até melhor jogador chegando do que estando. O que eu quero dizer com isso? Vindo de trás do que já recebendo essa bola mais à frente. Ele faz essa mudança e também tira o Thiago Maia, que estava desconfortável nessa função, e traz o Vitor Hugo para o jogo e aí altera. O Gerson vem fazer o segundo homem por trás e por vezes até invertido em posição com o Pulgar, com o Vitor Hugo para cá. E aí o Everton Ribeiro, também uma influência da questão física, mais adiante sai, e o Matheus França vem ocupar esse espaço. O Flamengo praticamente num 3-2-5, né? 4 homens por trás do Pedro, formando o setor ofensivo. Qual é a questão? O Flamengo tem uma queda física que é clara no jogo. Aliás, o gol do Racing sai também, para mim, tem duas coisas essenciais no gol do Racing. O Flamengo começa o segundo tempo, para mim, um pouco menos, com os mecanismos de ataque funcionando um pouco menos. Quando isso acontece, você perde a bola e é pego em uma situação mais desconfortável para defender. O Piove, zagueiro do Racing, faz um lindo passe, porque ele olha para o lado esquerdo e dá o passe para dentro. E aí ele quebra um pouco a marcação do Flamengo. E o Thiago Maia, para mim, falha em permitindo que a bola chegue ao Matias Rojas. Mas, a partir daí, o Flamengo precisa lidar com a queda física do time, uma dificuldade maior de receber a bola, de ter as movimentações para receber a bola, abre mão de 2 jogadores do talento de Everton Ribeiro e Arrascaeta, e aí vem uma boa notícia, que é a forma como esses jovens, 2 jogadores de 19 anos, Vitor Hugo e Matheus França, deram a resposta. Quando o Flamengo conseguiu se organizar para atacar, eu acho que individualmente eles deram boa resposta. E, inclusive, no momento de muita pressão do jogo. Exatamente. É que eles colocam energia. O Sampaoli deixou, assim... o Sampaoli é um treinador que ele fala que ele gosta dessa vitalidade, né, dessa agressividade na bola. Inclusive, o gol que o Flamengo fez no primeiro tempo, para mim, tem a cara do Sampaoli, do jeito que ele gosta. Porque você faz uma transição muito rápida, um contra-ataque muito rápido, de Pulgar sendo importante também nisso, é importante a gente falar sobre isso, ele vem num momento realmente incrível. E aí você faz essa triangulação na linha de fundo, né, do Everton com o Gerson, uma ultrapassagem excelente, você dá aquele passe para trás e o Wesley chegando, preenchendo a área. É muito a cara o estilo do jogo de Sampaoli, né? Agora, o que me chama a atenção é essa queda de produção, e o que o Sampaoli fala quando você escolhe esses meio-campistas de qualidade técnica e individual, que é esse jogo por dentro, e eu falei bem sobre isso no início do jogo, você opta por tirar essa vitalidade, né, essa agressividade desses jogadores que entram com tudo. E a leitura dele para o segundo tempo foi boa, tanto que deu certo. Você coloca o Matheus França, você coloca o Vitor Hugo ali, para eles darem essa vitalidade, essa agressividade, pressionar a bola, que foi onde o Flamengo acabou perdendo no segundo tempo, não pressionava da mesma forma, colocando essa molecada. Agora, eu acho que eu não vejo assim, eu não consigo ver muito a evolução assim, ofensiva no Flamengo nesse momento. Eu acho que o Flamengo continua sofrendo demais para criar oportunidades de gol, para entrar na área do adversário com condição de fazer o gol. É isso que eu acho. Perto do que o Flamengo já fez ofensivamente, eu acho que é muito pouco ainda
Claro que tem margem enorme de evolução. Sim, agora uma coisa que eu acho que melhorou e muito no Flamengo é a consistência defensiva, né? O Flamengo sofre muito menos contra-ataques dos adversários. Aí eu acho que tem uma diferença do primeiro para o segundo tempo. Eu acho que a formação do primeiro tempo, em que o Thiago Maia é um terceiro por trás, você fica as distâncias são menores, especialmente para cobrir os lados do campo na hora do contra-ataque adversário, do que quando o Flamengo fica com 2 mais 2. Quando ele passa a ser um volante. Eu acho que o Flamengo sofre mais nessa configuração. Né? Exatamente, porque se pegar o primeiro tempo, o Racing, tirando aquele chute de primeira do Matias, que ele bate raspando, o Matias Rojas, a bola passa raspando, o Racing não criou absolutamente nada. Foi um primeiro tempo muito devagar em todos os aspectos, assim, pelo menos para mim. E acho que quando o Flamengo precisa criar contra uma defesa fechada, tem um elemento que a gente não pode tirar da equação, que é o gramado do Maracanã. Porque cada domínio de bola, você tem que dar um toque ou 2 a mais para domar a bola e conseguir fazer o jogo andar. Não há jogo que ande rápido, de pé em pé, em troca de passe curto, com um gramado tão ruim. E aí é muito triste que a gente precise, diversas vezes, quando fala de futebol brasileiro, ficar se referindo a gramados de estádios tão importantes do Brasil. A gente já falou sobre Maracanã, falou em outros momentos sobre Castelão, fala sobre Mineirão recentemente, muito. É a base para um jogo bom, é um gramado bom, um piso bom. Né? Em compensação, mostra um Flamengo letal. Letal. A gente viu que eles tiveram poucas oportunidades, poucos chutes a gol, mas quando desce, muito parecido com o jogo que aconteceu contra o Vasco. Consegue explorar muito bem a transição ofensiva, o contra-ataque em velocidade, às vezes numa transição de construção, às vezes transição direta. E hoje, mais uma vez, essa descida para o ataque foi letal. Letal. E o gol do Racing, né, para os corintianos que estão assistindo aí, tem gente falando que é gol do Corinthians, porque o Matias Rojas, pelas informações, né, que a gente tem lá de São Paulo, o Matias Rojas está muito próximo de um acerto com o Corinthians. Entre o jogador e o Corinthians parece já haver um acerto aí. Ele deve ser reforço nessa janela de meio de ano, a partir de 1º de julho. E ele fez um belo gol, né? No primeiro ele também teve a chance de bater a bola e ela saiu por pouco, mas ele criou poucos problemas para o Flamengo ao longo do jogo, né, Mansur? Ele teve uma chance no primeiro tempo, a segunda ele fez no segundo, mas o Flamengo conseguiu controlar bem as ações dele ali, que é o principal jogador do Racing. Né? Eu achei que no primeiro tempo, especialmente, a qualidade de construção ofensiva coletiva do Racing foi muito baixa. Né? Muito baixa. Isso não ajudou também. Muito baixo. Que ele aparecesse um pouco mais no jogo. Agora, dá para notar que dentro do que é o Racing, é um jogador de qualidade técnica, especialmente dos últimos metros de campo, diferente dos outros. Que tem soluções de jogadas diferentes. E o gol é, de fato, muito bonito. Vamos mostrar aqui agora para vocês o que a gente vai fazer mesmo hoje? A classificação, eu tinha falado. Classificação, vamos mostrar aqui a classificação para vocês, como é que ficou a situação do grupo. Olha lá, o Racing continua líder, né? Agora perdeu a invencibilidade. Aliás, 2 invictos caíram, né, nessa noite. O Racing e o Atlético Nacional. O Flamengo praticamente classificado com 8, por quê? Porque na última rodada o Flamengo joga já contra o já eliminado Alcas no Maracanã e o Nublense joga contra o Racing em Avejaneda, né, na Argentina. Para se classificar e desclassificar o Flamengo, o que precisa acontecer? O Flamengo perder do Alcas. O Alcas vai jogar por Sul-Americana. Exatamente. O Flamengo precisa perder para o Alcas no Maracanã e o Nublense ganhar do Racing na Argentina. Fora isso, ainda tem que tirar uma diferença de saldo que hoje é de 4 gols a favor do Flamengo, né? Menos 2-2, né? Menos 2 a menos 3. O Vinícius aqui na hashtag Troca de Passe, ele faz uma lembrança aqui e falou: Diniz, não esquece que o Flamengo fez 3 jogos muito pesados em 7 dias. Jogadores vindo de lesão recente. Você está cobrando demais, calma. Não, pode ser também, é verdade. Mas ele tem razão nas suas colocações. A minha... O que espera do Flamengo, Exato. do elenco, do São Paulo, eu entendo isso. Esse é o detalhe. Eu gosto muito, muito do trabalho do São Paulo, não é de hoje. Eu acho que ele fez ótimos trabalhos no Brasil, ele fez ótimos trabalhos na seleção chilena, na Argentina não foi bem, a primeira passagem dele no Sevilha foi muito boa, e eu gosto muito do jeito dele montar o time, o quanto o time dele ataca, o quanto o time dele é letal, e eu não consigo ver ainda no Flamengo. Claro, ele não teve tempo para treinar, não deu 2 meses, ainda deu 2 meses, Mansur? Estou consultando aqui, eu acho que não deram... A gente vai ver a data exata. Acho que não tem 2 meses de trabalho ainda. Tem uma intertemporada agora, né, com a data FIFA, que vai ser muito importante, acho, para ele. Foi anunciado no dia 14 de abril
Então não tem 2 meses. Não tem 2 meses. E eu tô na expectativa de ver um Flamengo muito Agora, bom. a forma como o Flamengo se Sampaoli distribui em campo para atacar... já melhorou. Já é claramente o time dele. Eu vejo uma evolução e digo mais, eu acho que ele vem Acho que também... falta, pra mim, desculpa, Lívia, só falta um pouco mais de agilidade, um pouco mais daquela energia que os times dele têm, É muita mudança de um sistema, é muita coisa. Inclusive, eu acho que ele vem adaptando o jeito dele jogar com o elenco do Flamengo. Por exemplo, colocando o Gerson ali, não jogando com o Cebolinha, que faria um jogo mais posicional do jeito que ele gosta, bem aberto, dando essa amplitude. Então, eu acho que mesmo nesse pouco tempo, eu vejo uma evolução, eu vejo a agressividade na bola. Esse jogo de hoje eu vi pouca, confesso, eu vi até uma circulação de bola mais lenta, mas eu vejo cada vez mais ele colocando a identidade dele nesse Flamengo. E mesmo assim, eu vejo ele adaptando a ideia dele com o elenco, porque eu vejo ele quebrando algumas situações, algumas ideias que ele pensa para adaptar com o elenco que ele tem. Tem ideia de quantos jogos já ele está comandando o Flamengo? Ele estreou contra o Nublense no jogo da Libertadores. 2, 3, 4, 5, 8... Hoje foi o 15º jogo em menos de 2 meses. 15º é muita coisa, né? Para 2 meses. É outro fator importante. E no elenco que ele assumiu com problemas físicos importantes, uma crise de confiança enorme, após algumas competições que não foram ganhas, uma pressão gigantesca, enfim, era quase uma reconstrução. E o trabalho dele é muito autoral, em termos de método e em termos dos mecanismos do time em campo. Então, acho que tudo isso faz com que... O Sampaoli tem grandes trabalhos, na grande maioria dele, iniciando, né? É verdade. O ano. Então, isso tudo impõe que a gente tenha um olhar... com mais de paciência. Imaginando que vai... Mas é claro, uma coisa que é muito clara é que aquela bagunça que era o time do Flamengo já não existe mais, né? Aquela bagunça de antes de... Eu acho que mesmo quando o Flamengo hoje não joga tão bem quanto a gente espera, é um não tão bem que você enxerga uma ideia clara, uma estrutura de time que está se construindo. Isso dá esperança de que o Flamengo vai evoluir ainda mais sob o comando do Jorge Sampaoli.